Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui com um estudo de magnetismo e espiritismo. Boa noite, Ednélia. Boa noite, Rose. O Francisco daqui a pouco está chegando, antes que vocês perguntem. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Rose. Boa noite, Ana. E boa noite, tchau para o Francisco, que ele já está chegando também. Boa noite para todos nós, que tenhamos uma noite de estudo bem interessante, como temos tido todas as outras terças-feiras. Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos para mais uma terça-feira. Vamos lá, né? Tá aí o pessoal já, a Elane colocando os coraçõezinhos, referência a Setembro Amarelo, muito bem. Marcos Felipe. Eu também vou vir depois, eu já devia. Antônio. Deixa eu ver quem tá aqui dando boa noite. A Nena, que não tá aparecendo aqui para mim. Margarida Silva, tá aqui. Emilce. A Mônica. Povo de Icó chegando. A Rita Maciel. O Pedro tá aqui conosco. Quem mais? Rafael. Eudimar Lima. Boa noite, Eudimar. Gente profunda, né? Eu acho legal, sempre diz a mesma coisa. Boa noite, gente profunda. Denise. Muito legal. Então, enquanto o Francisco está chegando, eu vou dar aqueles recados iniciais. Amanhã, às 19h30, estamos com o estudo da Viagem Espírita em 1862. Na quinta, vamos fazer um estudo, utilizar esse mês de setembro para estudar, para refletir sobre vários textos que falam sobre o suicídio, casos de suicídio que estão no Céu e Inferno, nas revistas espíritas, no Evangelho. Vai ser bem legal a gente trabalhar combater, né, essas ideias suicidas. No sábado, eu não tenho certeza ainda, porque eu não sei se vai ser um tema Setembro Amarelo ou se vai ser continuação do Evangelho, mas no sábado a gente tem o tratamento espiritual às 20 horas. Tayana Kleber, quem foi que começou com a hashtag? Foi a Socorro de Salles, começou com a hashtag Somos Todos Ceal, Luciada, o Cícero, que estava lá no outro estudo, está chegando. Aproveita, Cícero, diz para a gente qual é o tema de sábado, se tu já sabe. Quem mais? Bom, enquanto o povo... Tá aí o Lourão, tá aí o Cícero. Oi, pessoal. Oi, Cícero. Então, a gente vai... A Elânia colocando vários coraçõezinhos aqui. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, né, para a gente começar o nosso estudo de hoje. Rose, tu pode fazer hoje? Posso. Então, vamos ficar à vontade, fechar os nossos olhos para quem desejar e buscar o recolhimento, chamando Jesus, né? Com quem dialogamos, estamos dialogando esses dias, mais ainda. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, de justiça, te agradecemos por mais uma noite em que pudemos nos reunir em Teu nome.
Te agradecemos pelo estudo, pelo conhecimento do magnetismo, pelo conhecimento da doutrina espírita, que nos aproxima mais ainda do Cristo. Abençoa-nos, Senhor. Fica conosco nesta noite. Nos ajuda a compreender melhor os ensinamentos que podem ajudar a nossa prática. E, principalmente, nos ajudar a nos melhorar a cada dia. Abençoa, Senhor, esse estudo, abençoa cada um de nós, os nossos familiares e os nossos amigos, hoje e sempre. Que assim seja. Seja. O Cícero tá. Oh, meu Deus. O Cícero tá dizendo, sabe, deve notar crush. Aí o Pedro diz assim: como chegar naquele crush com o Cícero Margelão? Não sei não, com vocês dois. Enfim, boa noite, Sueli. Boa noite, quem está aqui, a Valquíria, a Luzia, Nájila, João Batista, Sueli Fernandes. O povo está dando boa noite aqui. Eu estou olhando pelo Facebook porque não está aparecendo o nome aqui para mim. Então vamos lá. A Tatiana está aqui chegando. Que coisa boa, Tatiana. A Suelen Alves. Então vamos lá. A gente vai iniciar com a leitura do texto agora. Hoje a gente está com a segunda parte, né, do tema magnetismo e cristianismo. E aí a gente finaliza esse tema hoje. No próximo estudo a gente vai vamos começar os princípios do magnetismo. E aí a gente vai falar da ciência do magnetismo em si, né? A gente terminou um pouco dessa questão do espiritismo e da ligação que tem com o magnetismo. E agora vamos falar da ciência do magnetismo. No próximo, né? Hoje a gente vai finalizar, só querendo já dar mas assim, deixar vocês tentados a estudarem já para a próxima terça. O Cícero está colocando o tema de sábado, a instrução dos espíritos, dar-se-á aquele que tem. Obrigada. Então, deixa eu aqui compartilhar o texto com vocês. A gente vai ver primeiro. Eita, foi demais, né? A gente vai ver primeiro entre aspas, milagre realizado por Jesus, né, que está no Evangelho, e que está na Gênese, como Kardec explica essa cura feita por Jesus. Vou pedir para a Rose ler o texto. E aí a gente vai ler primeiro esse texto, vamos debater, tirar algumas dúvidas, dialogar, e depois a gente vai para o outro texto. Pode começar, Rose. Certo, pronto. Primeiro é o cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: Vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: Vai para a tua casa,
Se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. Vale, sou eu. Seu convidado. Gente, pois não é. A gente nem combinou nada, era só assim. Né? Sim, gente, terça-feira passada, a gente viu o início desse capítulo, né? Assim, a metade, e nós vimos as condições de Jesus, né? Assim, para fazer o que ele fez aqui. E aí, como nós vimos assim que Jesus mostrou que o verdadeiro poder é fazer o bem, né? E que ele queria ser útil, ele se fez amado, que ele não queria buscar a atenção daqueles que eram indiferentes a ele, ao que ele fazia, porque ele não quis tornar aquilo um espetáculo, né? As coisas que ele fazia. Então, assim, a gente viu que Jesus, o Espírito, ele aliás, um Espírito puro que granjeou para si, para a formação do seu perispírito, os fluidos mais sutis aqui da Terra. E esses fluidos tinham a capacidade de curar, né? Mas a gente vê situações diferentes entre uma cura e a outra. A cura da mulher hemorrágica, que a gente viu semana passada, ela se deu de que maneira? Através da busca dela, né? Da fé dela, que Jesus inclusive disse que a tua fé te curou. Ela teve uma fé tão grande que ela buscou a Jesus e conseguiu sua cura. Já o texto de hoje, Jesus praticou realmente o magnetismo aí. É uma cura em que ele fez a primeira vez, ele colocou a primeira vez a saliva, né? E não ainda a pessoa, o cego, não começou a enxergar tudo. Ele via borrões, ele via as pessoas em forma de árvore. Mas aí depois, num segundo momento, ele insistiu, e isso mostra para a gente, Jesus precisou de 2 momentos. Vocês imaginem a gente, quantos momentos nós precisamos para realizar algo, para realizar uma melhora ou a cura, quando ela é da vontade de Deus, quando está nas condições que Deus permite que se faça essa cura. Então, assim, que essa vontade, essa busca de fazer o bem e que fazia dele, fez dele aqui, nesse período em que ele viveu aqui, aquele ser especial, e aí a gente vê as condições dos fluidos que cercam a cada um de nós, porque os fluidos que cercam a cada um de nós, eles vão depender da evolução do espírito nosso, não é do espírito do outro, não, é do nosso mesmo. Então, assim, dependendo dessa evolução, nossos fluidos que compõem o nosso perispírito, eles serão mais sutis, eles serão mais densos, eles terão maior capacidade de curar ou não. Então, eu inclusive peguei
uma parte de um texto que eu, assim, eu achei interessante para a gente ver quando tiver um texto para se estudar, como é o caso aqui, no IPEAC ou então no Kardecpédia, tem os textos relacionados abaixo. E é muito interessante que a gente aprenda a buscar os outros textos que falam daquele tema também, porque a gente vai entender melhor. A gente é uma compreensão, porque às vezes é falado de uma outra forma, ou falado de uma maneira mais completa, né? Então, o item 31 do texto dos Milagres segundo o Espiritismo, que é a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, curas, é o item 31. Ele diz assim: como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele, do fluido universal, né? Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade. Essa vontade que muitas vezes a gente fala, né? Então, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Gente, isso é muito importante. É tudo em relação à magnetização, ao magnetismo, né? É a vontade, é a intenção, é a pureza dos fluidos de quem está promovendo, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, assim, é essa questão que a gente vê, e aí a gente traz essa explicação para o texto de hoje, por que as condições de Jesus eram especiais para as curas, né? Porque o espírito superior, os fluidos extremamente sutis, em condições e ele tinha a vontade de fazer o bem, a vontade de curar. Então, assim, juntava tudo. E é essa, sim, as condições que a gente se encanta com o magnetismo, que a gente vê as condições que a gente precisa ter. E por que isso é tão maravilhoso quando a gente estuda? E depende de nós. Rose, você quer fazer uma complementação? Pronto, sim, estou começando. A questão, o que eu queria levantar, assim, em relação a esse texto tão belo, né, que continua aí as curas de Jesus, é em relação ao processo, o passo a passo que Jesus nos ensina, né? Ele, como nosso modelo e guia, ele também é um modelo, né? Cristo é um modelo de processos no plural, né? De fazer acontecer o magnetismo. Então, nessa parte, ele vai exatamente colocar para a gente o passo a passo. Como é que a gente inicia, né, esse processo de magnetismo em relação, fazendo a relação com a pessoa. A gente nota que ele chega, né, no texto, e aí ele vai, lhe trazem o doente, né, no caso aqui o cego, e aí Jesus o pega pela mão, o leva para algum lugar, né, para que possa fazer aquele procedimento que ele quer fazer com calma, né, com
tranquilidade, vai perguntando, né, a pessoa o que está acontecendo, e aí a pessoa, claro, vai descrever tudo aquilo que tem, né? Então, a gente nota que é realmente um passo a passo bem grande. E aí, o modelo é esse, mas teria outras formas. Jesus curou mais instantaneamente ainda do que agora, né? Ele curou instantâneo, de outras formas. Aqui não. Tem um procedimento, tem uma técnica aí diferenciada, né? Em que ele coloca as mãos sobre os olhos. Primeiro ele faz, né? Um procedimento sobre os olhos, e depois ele pergunta se o assistido, no caso, né, o cego, se ele estava sentindo alguma coisa, né? Geralmente a gente pergunta, você está sentindo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Né? E aí ele responde claramente, né? Que estava, mas estava vendo assim. Até Kardec depois explica, né? É como qualquer pessoa que volta à visão, de repente, ela não volta à visão totalmente. Então, é mais uma prova de que é um processo orgânico, né? Em que o fluido que a Ednélia explicou é introduzido aí na pessoa, aí no cego, né? E aí, num segundo momento, é que Jesus vai novamente, ele vai novamente colocar as mãos, ou seja, vai fazer mais técnicas para que aquele fluido seja mais manipulado ainda, né? Para que ele fique perfeitamente curado, né? A expressão que tem aí. Então, a gente denota, a gente sabe que, no fundo, Jesus nem precisaria, né? Mas ele está nos ensinando, eu acredito muito, de como fazer as curas, né? No caso aí, as curas. No nosso caso, é entender que o magnetismo, ele pode acontecer, assim, de repente, uma dor de cabeça, e você vai lá e põe as técnicas que Deleuze nos ensina, né? A gente vai chegar lá, põe a mão na cabeça com os dedos os dedos juntos ou os dedos separados, enfim, o arrastamento da dor. A gente vai tentar essas técnicas também e vai perguntar ao assistido se ele, como é que ele está, né? E aí vai seguindo esses modelos, esse passo a passo, mas o que é mais importante anterior a tudo isso, a técnica, é exatamente a fé, né? Nós temos que ter fé, Jesus, ele não precisava provar a fé, nós é que temos que ter, o cego é que tinha que ter a fé nele, né? Então, anterior a isso, os princípios que a gente sabe, né? A fé, a vontade, a boa intenção, né? São tudo isso são passos e procedimentos que a gente jamais pode esquecer. Aí, somando tudo isso, a fé, a vontade, a boa intenção, a vontade de fazer o bem àquela pessoa, de vê-la curada, mesmo na incerteza de que a pessoa vai ser curada instantaneamente, como Jesus faz, né? Agora, a certeza é outra, é a certeza da fé em Deus, que as coisas acontecem no tempo de Deus, que aquela pessoa, a gente fala sempre aqui, né, ela pode estar em uma prova para algum tempo, para a vida toda, né? Então, a nossa fé passa por essa questão, e é anterior, inclusive, à técnica, não é isso? Mas a certeza é essa, mas você não pode ter a ansiedade, acho que a palavra é essa mesmo, né? De, de considerar que todo e qualquer procedimento que você vai fazer vai surtir efeito naquela hora ou mesmo no outro dia. Às vezes, precisa de mais tempo. A gente já viu que depende da doença, depende da prova, depende de várias coisas. Então, a gente não precisa ter essa ansiedade. E fazer como Jesus, passo a passo, com calma, tranquilidade, com a fé em Deus, né? De que Deus é maior do que tudo, Deus quer o bem daquela pessoa muito mais do que eu, né? Jesus Cristo, médico das almas, está ali, doutor Demé, todos eles querem muito mais o bem do que nós. Nós somos só imitadores, né? Imitadoras aqui, nós três mulheres, somos imitadoras, mas temos que ser boas seguidoras desse modelo, né? Que é Jesus.
Então, é um texto curtinho, mas se a gente for ver, tem todos os princípios e procedimentos que o magnetismo nos pede, né? É isso, Aninha. Eu vou fazer um comentário aqui e já vou fazer aproveitando a pergunta da Irã, que era exatamente o que eu ia dizer, que eu ia acrescentar. A Irã, cadê a pergunta? Tá aqui. Por que Jesus levou o cego para fora da cidade? Kardec ele não aborda esse ponto, né? Mas é uma hipótese minha, assim, de uma reflexão, né? Não estou afirmando porque poderia ter vários motivos e quando você vai ver as curas de Jesus, cada caso é um caso. Às vezes ele faz de um jeito num, de outro no outro e a gente não a gente não entende bem assim. Então é uma hipótese. O que eu acredito? Como a gente já viu antes, os fluidos, eles influenciam na questão do ambiente que a gente está. Se a gente está num local que a gente vai magnetizar e que tem incrédulos ao redor, que estão gente ali emanando maus fluidos, eles podem se prejudicar, independente de Jesus ser um espírito superior. Por quê? Porque existem leis naturais do próprio fluido que não pode ser derrogada, elas acontecem. Isso vai explicar aí, pessoal, como o Paulo Saboia colocou logo em seguida, ele colocou assim, eu não sei se foi em cima de quem foi a pergunta, mas ele diz assim, é isso que eu estava pensando aqui, por que Jesus, com seu grau de elevação espiritual, não poderia ter, de certa forma, falhado na cura? Não, ele não falhou nessa cura. E sim, ele estava nos mostrando que existe muitas maneiras, sim, e aí ele estava mostrando como pode fazer uma cura, né? Existem processos e cada caso é um caso. Ele poderia ter curado essa pessoa de uma vez só? Poderia, mas existem leis que ele tem que seguir, que ele tem que respeitar conforme a vontade de Deus. Então, ele fez uma imposição, colocou o cuspe ali, que é um cuspe magnetizado, concentrado com fluidos bons, em cima dos olhos, provavelmente aquilo ali agiu nos órgãos, aí ele verificou, já fez um certo efeito. Por quê? Porque ele nem via antes, depois começou a ver. Aí ele falou, não estou vendo ainda, né? Estou vendo homens como se fossem árvores. Ele foi lá de novo e aí curou. Então ele está nos mostrando como que a gente, para mim, é como a Rose falou, é um exemplo, é um modelo de como a gente deve perseverar em nossos procedimentos. Ele poderia ter curado de forma instantânea? Também poderia, como ele curou em outros casos. Mas eu acredito muito que tem essa questão de nos mostrar como proceder. E essa questão de sair, eu acho que tem a ver com essa questão do recolhimento, que num processo magnético a gente vai ver isso, como a gente já falou muito disso quando a gente abordou a natureza dos fluidos, mas em um ambiente, ele tem que ter um ambiente propício, que assim, que não pode ter muitas pessoas. As pessoas que têm que estar ali são aquelas pessoas que realmente acreditam que não vão ficar emanando maus fluidos, nem maus pensamentos, para dificultar aquela questão. Pode também ter uma outra questão em relação à própria política da época, assim, eu não sei um pouco dessa parte da história, eu queria que até que o Francisco estivesse aqui para responder. Aliás, ele está aqui. Vamos ver se agora dá certo. O Francisco já está dando aquele barulho, ó. Então, eu vou tentar entrar com o celular, tá complicado. Eu tentei entrar no iPad e a câmera não ligava. Pelo celular não tinha som, e agora tá com barulho. Eu vou tentar entrar no outro. Tenta de novo, porque tá com aqueles barulhos bem ruins. Então, assim, pode ter a ver com essa questão da política da época, por exemplo. Agora, uma coisa também que eu ia acrescentar, que eu acho importante, é quando ele diz, ó, vai para a tua casa. Se entrares no burgo, que foi de onde Jesus tinha retirado ele, né? A ninguém digas o que se deu contigo. Aqui Jesus está nos mostrando humildade, está nos mostrando como fazer o bem sem interesse material ou moral. Então ele não queria, você vê que ele fazia
pela simples intenção de fazer o bem. Agora, a gente vai ver, por exemplo, na cura dos 10 leprosos, lá na cura dos 10 leprosos, Jesus pede para os 10 leprosos irem lá no cara lá registrar, para registrar, tirar o nome do livro da vida, e se considerar que eles estavam, mas era uma questão de política. Sim, por quê? Porque como eles eram considerados pessoas doentes que não poderiam estar na cidade, então eles teriam que ir lá para dizer, eu estou vivo de novo, eu estou saudável, não vou contaminar ninguém. Então era por isso, não é por uma questão assim, eu fui curado, foi aquele cara que me curou, que é chamado Jesus, ele não queria o nome dele aparecer, ele queria que os leprosos pudessem viver com qualidade de vida novamente, né? Então, tem essas questões que a gente só consegue também entender conhecendo um pouco da história da época. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. E também, assim, em relação ao que ele fez, né, a todas as suas ações, Jesus, ele chegou dizendo que não vinha destruir a lei. Quando ele fala isso, ele fala da lei de Moisés, tudo bem, mas ele não ia destruir nenhuma lei, a lei natural das coisas, né? É tanto que o que aparece para a gente são as curas, mas possivelmente houve alguns casos que não curou, e não era por conta dele, era pela situação em si, pelas condições, né? Pela própria condição da pessoa, de não ser, aquela doença dela não ser reversível. Então, assim, ele não iria destruir nenhum tipo de lei, nenhuma lei. Então, assim, até porque o Espiritismo nos ensina que todas essas curas, elas estão inseridas na lei natural. Elas não são miraculosas, a questão dos surdos, né? É uma lei então, que o Espiritismo veio explicar. Isso. Aí Cadê o nome dela? A Suelen Alves diz assim, seria uma força de ensinar-nos a forma de fazer a cura como magnetizador e de termos fé e persistência para alcançar a cura, caso isso não seja concedido? É exatamente isso. Ele nos mostra como a gente deve perseverar. A gente vai já estudar o segundo texto, que fala sobre a fé humana e a divina, que a gente precisa ter fé em nós, porque nós temos várias faculdades que nos foram dadas por Deus. Então, nós somos capazes de realizar coisas, né? Agora tem que ter fé também no divino, né? Essa fé conforme a vontade de Deus, nunca querendo ser mais que Deus, mas a gente vai já entrar nisso. Então, é isso, viu? Aqui, para mim, como a Rose já colocou, é um exemplo de como a gente deve proceder. E essa questão aqui de ele perguntar para o cego se ele está enxergando é exatamente o que a gente faz. A gente magnetiza a pessoa e depois pergunta como é que você está? Você está bem? Está sentindo alguma coisa? Porque às vezes a pessoa chega com dor, ela pode dizer assim, a dor passou. Mas também ela pode dizer assim, não, estou sentindo um monte de dor, estou sentindo uma dor que não tá, nem existia. Então ela pode ficar falando um monte de coisa para dizer, tem várias coisas que ela está sentindo que ela não estava sentindo antes. Por isso que a gente sempre faz essas perguntas antes de magnetizar. A gente pergunta para o assistido como é que você está, como foi a semana, né? Aí como é que você está agora? Aí a pessoa, agora eu estou bem, não estou sentindo nada, não estou com dor, não estou com isso. Aí vai magnetizar. Aí aparece uma dor, de onde é que saiu essa dor? Então a gente tem que voltar a magnetizar para tirar a dor que ficou lá, porque ela não existia, aquela dor. Da mesma forma, quando a pessoa chega com uma dor muito intensa, um mal-estar, aí a gente magnetiza, aí daqui a pouco, como é que você tá? Aí a pessoa, não, eu tô melhor. Ou então assim, mais ou menos, ou então não senti muita coisa, não. Aí a pessoa continua, mas quando chega no final, ela diz, não, eu tô bem. Aí, tá bom, agora você pode ir, entendeu? É a mesma coisa, então é bem legal esse exemplo, porque vocês vão ver isso na prática depois. Eu acho que o Francisco voltou. Francisco, você gostaria de fazer algum? Diogo? Sim! Tá até comemorando. Ei, queria saber de você, se você quer comentar esse texto antes de a gente ir para o outro. Eu vou comentar só a minha ausência e me lembrar de uma citação bíblica. 1000 cairão à minha esquerda e 1000 cairão à minha direita, e tu não cairás.
Ai, meu Deus. Tá aí o Lourão dizendo, ó, quando nos deixamos ser conduzidos por Jesus, quando confiamos nele, experimentamos essa intimidade que nos traz segurança. Sentimos-nos seguros quando estamos debaixo de sua vontade. Muitas vezes o que falta para nós é confiar cegamente como fez esse homem. Perfeito, Lourão, boa reflexão. Vamos para o segundo texto, Ana. Francisco. Tu quer citar mais alguma coisa? Ana, eu não sei se vocês já abordaram, mas a cura do cego, ela difere de tantas outras curas que Jesus fez. Particularmente, nesse caso, ele não veio por vontade própria. Ele foi trazido por amigos, né? Ele não teve a iniciativa de pedir ajuda. Ele veio trazido por amigos. E aí tem toda uma simbologia das questões do magnetismo. Jesus, a gente sabe que Jesus tem todo o poder como espírito puro, né? Mas ele opera diferentemente em cada caso. Ele usou saliva, né? Tem casos que ele usa saliva, usa areia, faz aquela papa, depois manda se lavar no tanque. E aí vai muito também da questão da própria fé. Veja que nos outros casos, no caso da mulher hemorroíça, a cura foi instantânea e nem houve toque, foi uma transmissão magnética. Então era só para fazer esse registro, né, que quanto mais a gente se empenhar na fé, melhor será o resultado no magnetismo. Era isso, meus amigos. Vamos em frente. Rose? Não, deixa para a próxima. Então tá. Pois vamos para o próximo texto. Vou dividir aqui novamente. E agora a gente vai falar sobre a fé humana e a fé divina. Muito bom que aqui é um espírito protetor que traz essa comunicação, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que, né, o nome do capítulo é A Fé que Transporta Montanhas. E aí essa é uma das instruções dos espíritos que fala sobre a fé humana e a divina e ao mesmo tempo ainda traz o magnetismo, como a gente vai ver. Rose, pode ler para a gente? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em seu íntimo, em estado latente, a princípio, e que ele deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a precisou como poderosa alavanca, e porque se viu nele apenas o chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode ser realizada. Também os apóstolos, seguindo-lhe o exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje se explicam em grande parte, e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve chegar ao objetivo, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, quer encher de belas e nobres ações a sua vida, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação.
Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, eles seriam capazes de realizar o a que até hoje chamou-se prodígios, e que é simplesmente um desenvolvimento das faculdades humanas, um espírito protetor. Eita, esse texto é maravilhoso, né? Muito, muito, muito bom. E assim, você vê que no primeiro capítulo, ele já, no primeiro, ele já vem, no primeiro parágrafo, aliás, ele já fala algo que a gente precisa refletir bastante. Ele diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato, certo? De seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo ele já germe vem, no primeiro parágrafo, aliás, ele já foi fala algo que foi depositado em seu íntimo, em estado latente a princípio, e que ele deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Quer dizer, a gente traz a fé em nós, né? Mas aí a gente tem a responsabilidade, cada um tem a responsabilidade, né, de fazer eclodir e crescer. Então, assim, vai ter gente que vai ter essa fé em germe e ela nunca vai se desenvolver, porque ela não vai se desenvolver sozinha. É preciso que a gente se esforce, é preciso que a gente trabalhe e faça a nossa parte para que esse germe se desenvolva. Algo, assim, a gente está sempre vendo que as coisas dependem da gente. Nós não somos privados do livre-arbítrio em momento algum, em momento algum. Então, assim, temos as condições necessárias para fazer desenvolver a nossa fé. Mas aí é preciso a gente adubar, é aquela história da plantinha, né? Adubar para que ela cresça, se desenvolva, cresça frondosa. E aí, outra parte que me chamou também a atenção é que ele diz que a fé é humana ou divina, no último parágrafo da página 69, quem tiver. Então, ele diz assim: conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. Quer dizer, a gente tem algumas pessoas que elas têm tanta fé, tanta força de vontade em si próprios, que eles desenvolvem projetos, levam para frente, eles fazem aquilo tudo. E não está errado, não, né? E é algo que que é interessante, nós estamos aqui para progredir em todos os aspectos. Mas a gente precisa também ter a fé divina, que é aquela cultivada em função das aspirações que nós temos em relação ao nosso futuro. É a gente semear, é a gente trabalhar também para adquirir essa fé, porque é algo que, como a gente já viu, é preciso ser adubado, é preciso ser trabalhado para que a gente consiga vivenciar essa fé, né? Eu lembrei de um caso de um historiador brasileiro, professor universitário, que muita gente conhece, é o Leandro Carnal, e ele é tido como ateu, né? E eu ouvi recentemente, ele dizia que não tinha sido nenhuma, não tinha se decepcionado com nada, ele era
Ele, muito pelo contrário, muitas coisas que ele aprendeu dentro da religião que ele foi criado, mas ao tempo foi fazendo com que ele visse que não tinha nada além disso aqui. Então, assim, ele trabalha muito em prol dos projetos dele. Uma vez ele disse, as pessoas dizem, mas sua casa fica linda no Natal. Mas aí ele disse, as pessoas não sabem que eu trabalho para que esta casa fique linda a partir do meio do ano. Eu já vou trabalhando para o Natal, minha casa está linda. Então, assim, ele coloca as forças dele, as energias dele toda em função de projetos daqui. Isso quer dizer que ele é uma pessoa? Não. Isso não quer dizer necessariamente que ele pode ser uma pessoa boa, uma pessoa ética, simplesmente ele escolheu um lado para trabalhar e despreza o outro. E assim, e muitos podem não ter nem o empenho dele em relação às coisas materiais, às coisas daqui da Terra, e nem também o lado a força para trabalhar também em relação ao futuro, né? Para adquirir a fé divina, né? Então, assim, é interessante e a gente perceber que a gente precisa trabalhar para cultivar essa fé, para aumentar. E se a gente não tem, a gente pede a Deus, aumente minha fé, renove minha fé para que eu possa conseguir ser melhor, para que eu possa fazer trabalhos mais caridosos, trabalhar minha caridade, minha bondade, acabar com o meu orgulho. Rose, você quer falar? Francisco. Tu vai falar, Rose? Eu estou sugerindo ao Francisco, mas eu posso logo, então. Porque ele chegou porque eu acho que ele vai, atrasado, não, ele não pôde chegar. Vai falar. Tá ouvindo, Ana? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá certo. Então, assim, o que eu queria destacar aqui, gente, que é bem interessante, a gente vai encontrar textos sobre a fé, por isso que eu pensei que o Francisco falasse logo, porque ele tem ele tem uma forma de falar aí da fé, uma definição, uns textos em que ele vai indicando como a fé ela é trabalhada antes. Eu posso fazer essa linha temporal, né? Antes e depois do conhecimento da doutrina espírita, pelo menos no nosso caso, que somos espíritas, né? Porque a frase que é dita aqui é exatamente até ao presente, ou seja, até o momento em que Kardec conhecia essa realidade do que era a fé, enquanto foi escrito esse texto, a fé não foi compreendida, isso já no século XIX, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Ou seja, ainda hoje, né? Ainda hoje, Cristo é considerado o chefe da igreja, ou dos cristãos, né, em várias igrejas diferentes, e a fé, ela tem somente essa ideia a fé como com seu aspecto religioso e as curas como milagre. E para outras denominações, até uma coisa mágica. Então, assim, é muito atraso da gente, dos seres humanos, da compreensão da fé. Porque a fé não é religiosa. É claro que a religião nos ajuda e tudo, aí seria questão da teologia para a gente compreender a fé religiosa, existe sim. Mas ela é muito mais anterior e além disso, né? E aí Kardec, por isso que eu disse, há uma linha que demarca antes e depois, porque Kardec vai nos colocar a fé como essa vontade, né? Como essa certeza em Deus e, principalmente, a vontade e a certeza porque se conhece. A fé é conhecimento de Deus, é a busca que a gente já vem com esse conhecimento, esse germe, como disse a Ednélia, já está inato, porque a gente vem com a gente. Agora é preciso desenvolver, porque, né, está com a gente é preciso desenvolver.
Então, a fé, Kardec delimita bem, ela é conhecimento. Eu acredito que vou realizar pelo magnetismo porque eu conheço e porque eu tenho fé e acredito em Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito nos espíritos do Dr. Demé, né? No caso do magnetismo espiritual. E no caso do magnetismo puramente humano, em que se não se acredita em Deus mesmo, ele tem fé e vontade de querer, de fazer o bem, e vai curar, e pode acontecer de curar, a depender das condições que a gente sabe também, né? Então, assim, são palavras, né? Fé religiosa, milagres, que foram sendo colocadas, e na história das religiões a gente vai vendo como isso foi, de alguma forma, tolhendo a própria fé, né? Ao invés de nos alargar, a fé foi tolhendo. Mas eu digo isso, mas, por outro lado, nós podemos observar pessoas extremamente religiosas com muita fé, né? Porque às vezes a gente diz fé é conhecimento como se fosse aquela ideia da ciência, do saber, que a gente tem que saber, né? Não, não é nesse sentido, é no sentido do racional, que a gente sempre diz, né? A fé é racional, você sabe por que tem fé, por que tem que fazer, por que tem que entender as leis, por que tem que segui-las e mudar e transformar, porque tem a vida futura. Você vai conhecendo tudo isso, né? Mas aí tem esse lembrete, a gente fala isso, mas se a gente for lembrar nossos anciãos e anciãs, nossas mães, que têm uma fé, assim, uma vontade de fazer o bem para os seus filhos e faz, e às vezes uma fé que alguns vão chamar de ingênua, não sei o quê, mas é fé também, né? É fé, acredita em Deus, assim, de uma forma inata, né? E tenta realmente fazer aquilo, né? Enfim, e aí vem o magnetismo como uma das forças dessa fé. O magnetismo é uma prova, né, que ele vai dizer já mais no final, né? É uma das maiores provas do poder da fé, né? E que não é nada mais, nada menos do que seguindo efeitos naturais, as leis naturais. O cego foi curado por leis naturais, né? E aí cabe aos homens, né, homens e mulheres, né, conhecer e explicar as causas, né, desses milagres, né, ou seja, dos efeitos naturais. Então, esse texto, mais uma vez, coloca para a gente a fé, por conhecimento, a fé e a certeza de que ela nos gera a possibilidade de curar as pessoas pelo magnetismo ou pela própria prece mesmo, e que aquilo não é milagre, né? Que aquilo é um efeito natural e que é potencializado, aí sim, né? Potencializado, nossos fluidos naturais são potencializados pelos fluidos espirituais, muito, né? Então, aí essa fé é grande, divina, né? Ela vai além só das nossas faculdades naturais, né? Que aí a Edna explicou muito bem, a fé humana e a fé divina. Mas, enfim, gente, é isso. Eu me empolgo com quando ele traz ele traz uma claridade tão grande, e quem já foi de outras denominações religiosas percebe mais isso ainda, eu acho, né? Eu vou fazer algumas pontuações e vou deixar o Francisco para o grande final. Espero que ele fique bem até lá, que eu quero que termine com ele. Porque ele vai trazer um texto bem rico que eu acho que é legal ficar para refletir. Eu vou fazer algumas pontuações, as meninas já fizeram, eu acho que eu meio que vou repetir algumas coisas, mas eu acho que é válido. Então, a gente já traz essa fé conosco, né? Deus coloca essa fé inata em nós, temos ela em germe. Precisamos apenas trabalhar essa fé. Aí, respondendo a pergunta da Emilce, a fé sendo ela divina ou humana, ela precisa ser construída, e isso depende da vontade do livre-arbítrio, é isso? Com certeza. A gente vai construindo a nossa fé.
E um elemento importante é a questão do conhecimento, porque o conhecimento, como a Rose falou, realmente, quanto mais eu conheço aquilo, mais eu tenho certeza que aquilo é possível, mais eu acredito, e aí por aí vai, né? É um ciclo, você conhece, você tem mais fé, tem fé, você conhece, porque isso vai alimentando uma coisa, alimenta a outra. Ela você não sabe nem quem vem primeiro, mas a questão que quanto mais você conhece, mais você tem fé e você vai ter. Quando você tem fé, você quer buscar mais. Então a gente fica nessa busca eterna, nessa construção eterna, digamos assim. E aí, quando ele coloca aqui, o que eu acho interessante é que ele dá o conceito de fé nesse texto. O que ele diz? Ele diz assim, ó, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, é um conceito. Então, o que é fé? A fé é essa vontade de querer. Eu quero alguma coisa. Eu quero fazer algo. E quando eu acredito que esse algo acontece, que ele pode ter um resultado, então eu tenho fé nisso. Então ele coloca bem simples para a gente o que é ter fé. É você acreditar que algo é possível. Aí ele vai para esses dois pontos da fé humana e da divina, que é muito importante a gente entender, que é de acordo com a satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais futuras. A gente precisa das duas coisas. Dentro do magnetismo, os dois primeiros princípios. Quais são os princípios para quem quiser magnetizar? Primeira coisa, querer. É a vontade do querer, como ele diz aqui. Segunda coisa, é você ter fé em si, né? Ter fé que é capaz. A terceira coisa é benevolência, você fazer o bem sem ter interesse moral, sem ter interesse material. Então, quando você junta essas três coisas, e aqui você vê que as duas coisas que ele está falando que é essencial é a vontade e a fé, então você faz. Claro que aqui ele ainda aumenta, porque quando o magnetismo fala em fé, ele fala fé em si. Nós que somos espíritas, nós temos fé no magnetismo, mas conforme a vontade de Deus, porque sabemos que tem vários fatores que podem acontecer e que a cura pode se dar, mas conforme a vontade de Deus. Vai ter momentos que pode ser que não tenha cura, né? E aí, gente, quando ele coloca aqui outra frase que eu achei muito, que eu queria deixar para vocês refletirem, é assim, ó, enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Ele falou da fé, que a gente tem a fé em si, nos faz realizar grandes coisas, somos capazes de construir grandes coisas aqui na Terra, de fazer o bem, de, sei lá, de ser médico, se a gente quer ser médico, se a gente quer ser professor, a gente é professor. Então, assim, essa vontade, né, de querer faz com que a gente realize grandes coisas, a gente sabe disso. Mas essa fé em Deus, quando eu tenho essa fé que o futuro me espera, uma felicidade futura me espera, eu tenho fé para combater os meus maus pendores, eu tenho uma fé que me faz com que eu queira me melhorar, que faz com que eu mude. Por isso que ele diz que com a fé não há maus pendores que não se chega a vencer, porque todo mundo pode dizer assim, algumas vezes a gente diz, eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca. Não, se você tem fé em Deus, você muda, é isso que ele quer dizer. Não existe maus pendores que não possam ser superados com a fé, né? E como a Ginélia colocou, isso que a gente pode pedir sempre é fé, paciência, né? Que é força, que é fé, paciência, resignação, força, coragem, paciência e resignação. Essas quatro coisas, quando a gente pede a Deus, a gente obtém. Se a gente é sincero e humilde no nosso pedido. Se a gente quer pedir isso mesmo, eu quero mudar, eu quero melhorar, quero com certeza deixar de sofrer, porque a gente sofre muito, né? Então, mas para parar de sofrer, você tem que melhorar, conseguir as virtudes. Então, você pede essas quatro coisas que a gente consegue seguir adiante. Aí, gente, eu vou trazer só um pequeno trecho do primeiro texto desse capítulo. Que esse capítulo, como eu disse, é a fé remove montanhas, né?
E o primeiro texto do Evangelho, do capítulo 19, é o poder da fé. E lá no item 5, ele diz desse jeito: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curasse, foi porque não tinhas fé. Então, se a gente tem fé e acredita que é possível, a gente vai conseguir realizar esses mesmos prodígios. A gente vai conseguir ajudar a aliviar a dor de uma pessoa que sofre, de uma pessoa que está muito doente. Claro, como ele disse, ó, junta ardente fé, acreditando em Deus, né? E com essa vontade dirigida, a minha vontade dirigida para o bem, eu sou capaz de ajudar alguém, entende? Então essa faculdade está em nós. Deus colocou em nós, né? É uma faculdade humana e somos capazes disso. E é isso que eu queria deixar para vocês. Francisco? O som, Francisco. Desculpa. Só para concluir as colocações das colegas, que já foram por si só bastante, eu queria acrescentar assim, só que Kardec teve um cuidado de quando ele foi trabalhar a explanação sobre os milagres, trabalhar a fé. Então ele teve todo o cuidado de trazer a razão para o entendimento das pessoas. E aí eu me lembrei de uma frase que ele cunhou na contracapa do Evangelho. Fé inabalável, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Acho que essa frase é emblemática e que traz para a gente essa luz do entendimento. Porque no Evangelho, textualmente, Kardec diz: o magnetismo é uma das maiores provas de poder da fé em ação. É pela fé que se cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagre. Não há dúvida nenhuma na ação da fé, e que a gente deve cunhá-la ao longo das nossas vidas. O texto que eu trouxe para a gente, que eu quero compartilhar com vocês, é um artigo da Revista Espírita do ano de 1862, de fevereiro, intitulado Ensinos e Dissertações Espíritas. Na verdade, são vários artigos, que eu vou ler só um, do espírita Geórgios. Só esse espírito escreveu 3, mas o que eu vou me deter é a fé. O título do artigo é A Fé, a Esperança e a Caridade. Então ele começa: a fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não tem o ferro nem o fogo, pois que ele é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós como um facho cujos os jatos brilhantes se refletem no fundo dos vossos corações e vos comunico a força e a vida. Entre vós dizem que transporto montanhas, mas eu vos digo: venho erguer o mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que me deve ajudar. Uni-vos a mim, eu venho convidar-vos, eu sou a fé. Eu sou a fé, moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes, deixei as regiões etéreas
e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do Espírito. Mas foram os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e alguns fervorosos sacrifícios de tempos em tempos ao progresso da ciência, das letras, da indústria, da liberdade, não encontrei entre os homens senão indiferença e frieza. E tristemente retomei o meu voo para o céu. Julgai-me em vosso meio, mas enganai-vos, porque a fé sem obras é um simulacro da fé. A verdadeira fé é a vida em ação. Antes da revelação do Espiritismo, a vida era estéril. Era uma ave ressequida pelos raios e que nenhum fruto produzira. Reconhece-me por meus atos, eu ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações, afasto para bem longe as influências enganadoras e vos conduzo para Deus pela perfeição do Espírito e do coração. Vinde colocar-vos sobre a minha bandeira. Eu sou poderosa e forte, eu sou a fé. Sou a fé e o meu reino começa entre os homens. Reino pacífico, que tornará felizes no presente e na eternidade. A altura do meu aparecimento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplandecente, seu ocaso virá docemente embalar a humanidade, nos braços de eternas felicidades. Espiritismo, derrama sobre os homens o teu batismo regenerador. Eu lhes faço um apelo supremo. Eu sou a fé. Jorge, bispo de... Aí só a Ana sabe falar. Perigeux, uma coisa assim. Mas é isso, eu achei assim, é um texto, na minha concepção poética, e aí depois eu continuei a ler, Kardec faz a mesma observação, né? Ele diz que, por conta da vida que o Espírito teve na Terra, ele traz esse sentimento poético sobre a fé. Então, é uma mensagem que fica para a gente, em gotas homeopáticas, para que a gente vá exercitando a nossa fé, né? Para que a gente seja cada vez melhores pessoas, melhores indivíduos e melhores magnetizadores. É isso aí, Ana. Passa a prece logo? Não, ainda tem uns minutinhos. Tem 5 minutinhos, então eu vou trazer uma pergunta e depois vou jogar uma para as meninas aí, que são mães. Eu ainda não sou. Tem aqui, tinha uma da Mônica, que ela tinha feito por Francisco. Francisco, eu acho que você tinha acabado de falar sobre a questão do... que tinha sido um caso que trouxeram, né? Que foi um caso diferente, porque trouxeram um cego. Ele não veio com ele como a mulher morraíça que veio atrás. Aí a Mônica está perguntando, Francisco, então podemos concluir que as pessoas que não têm conhecimento, que são magnetizados, ou não aceitam o magnetismo, correm o risco de não serem curados? Olha, não necessariamente eles não serão curados. Agora, acreditar significa crer, e isso ajuda muito. Porque quando você coloca um sentimento contrário, de uma certa forma você vibra contrariamente. Mas é possível, sim, tratar pessoas que não acreditam no magnetismo. A gente pode fazer isso, inclusive, à distância. Aliás, a pessoa nem sabe, né, que está sendo magnetizada. As magnetizações mentais, as magnetizações puramente espirituais, não necessariamente colocam esse requisito como obrigatório. Agora, é claro que todo o processo do magnetismo, ele implica uma relação fluídica entre magnetizador e magnetizando. Então, isso ajuda, sem dúvida nenhuma. Esse é o meu pensamento. Perfeito. A gente vai ver que tem casos que realmente colocam, como a gente já estudou, tanto na quinta como acho que aqui a gente até falou,
Que tem casos que quando ele bota toda uma resistência, principalmente do aspecto moral, aí não tem cura, porque tem sim, aí ele pode não ser curado pela questão da própria resistência moral, por estar repelindo os fluidos, tanto seja do seu anjo da guarda, como do próprio magnetizador, não é isso, Francisco? Isso, perfeitamente. Pronto. Aí a próxima teve um comentário do Pedro Ribeiro que eu achei muito interessante, que ele diz assim, ó, fé inabalável é exatamente o que eu enxergo da minha mãe, porque ele diz assim, ó, não importa qual é a situação, minha mãe sempre serenamente disse, filho, amanhã é outro dia com o mesmo Deus, e isso traz uma força que não dá para desanimar nunca. É verdade. Aí o Lourão completou e fez uma pergunta. Pedro Ribeiro, parece que as mães têm um acesso direto à fé pelos filhos. É uma espécie de magnetismo natural das mães? Será, Ana Amaral? Será, Ednélia, Rose? Passo para vocês. Com certeza. As mães, as avós, eu digo mães, avós, mas assim, alguns pais também, alguns avós também, mas mais a mãe e a avó, elas têm uma ligação mais profunda muitas vezes, né? Mas gente, a gente magnetiza pelo olhar, magnetiza pela fala. Você vê que a mãe do Pedro, ela fala de uma forma que isso infunde uma força nele. A mãe, quando o seu filho está com febre, ela passa a noite ali ao lado dele, ela está magnetizando. Ela está fazendo prece, ela está magnetizando. Quando uma criança cai e se machuca, e você chama, vem cá, deixa eu dar um beijinho, deixa eu soprar. Gente, é magnetismo. E assim, é instintivo, é instintivo. Mas com certeza, com certeza. E aí, Rose, você quer acrescentar os nossos magnetismos para os nossos rebentos? Com certeza é um magnetismo natural. A Ednélia já falou aí vários exemplos. Eu costumo dizer que é um magnetismo do amor nato, né? E as mães, pode ser que a gente encontre mães sem esse magnetismo nato do amor, mas geralmente, vamos falar do geral, é assim. Mas eu também sou uma crítica das mães em relação ao magnetismo, viu? Porque a gente também tem que ver, como a gente tem sempre colocado, tem efeitos naturais, né? E às vezes nós mães, eu me coloco também nessa, a gente pode passar sim, por isso que o conhecimento é importante, por mais que seja o magnetismo natural da mãe, no olhar, no cheiro, né, na fala, essa fala aí é maravilhosa da mãe do Pedro, né? Mas também temos que ter cuidado, porque a gente pode emanar um fluido de nossa preocupação e ansiedade para os filhos, né? A gente pode emanar, sim. A mãe é uma deusa, assim. Essa mãe do Pedro aí, então, a minha mãe é fé pura, assim. E é uma fé extremamente religiosa, mas é uma fé, assim, inabalável, como ele disse, né? Mas temos que ver essas questões também. Com certeza o olhar que tem esses princípios que a Ana sempre coloca, ela quer o bem do filho, ela quer a vontade de fazer só o bem, a vontade de proteger como se não existisse mais ninguém, nada. É isso mesmo, vem lá. É impressionante que dificilmente você encontra em outro parente, né? Ou em amigos, mas encontra. Se esse amigo tiver o amor de mãe, se essa amiga tiver o amor de mãe, pai, né? Enfim, essa ligação do amor, certo? Mas não fiquem com raiva de mim, não, porque eu falei isso da mãe, porque as mães também, elas têm esse, esse dom muito protetor, né? E eu faço isso me vigiando, porque quantos medos meus eu passei a gente pode passar para os filhos. Enfim, mas o amor supera esses medos. Com certeza. Só uma partezinha aqui, bem rapidinho.
quando meus filhos estavam entrando na adolescência, que eu estava já mais segura do comportamento deles, das coisas que eles faziam. E aí um dia eu disse para eles, a gente conversava muito no carro, e eu ia trazendo da escola, e eu disse para eles, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acho que é um contrassenso, como diz minha mãe, mas assim, graças a Deus que vocês estão se tornando pessoas que não assimilaram meus medos, e que estão se portando de acordo com o que vocês pensam e de acordo com as situações que aparecem, porque eu não iria gostar de jeito nenhum se vocês tivessem se tornado aqueles soldadinhos atrás de mim. E graças a Deus que não está sendo assim. Eu sei que é complicado uma mãe chegar para o filho para dizer isso, assim, mas eu já tinha confiança neles o suficiente. Pronto, gente, chegamos ao nosso finalmente. Eu vou só fazer aquelas atividades, como sempre. Tatiana, você está correta. No próximo estudo, a gente vai estudar o item princípios do capítulo 8, princípios do magnetismo, item 8.1, tá? A gente vai falar dos princípios do magnetismo, né? É para seguir o roteiro mesmo, não a apostila. A gente fez algumas mudanças. Tínhamos feito algumas mudanças desde o início, na verdade. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estudar a Viagem Espírita em 1862, às 19h30. Na quinta, temos o estudo e aplicação do magnetismo espiritual com o tema Uma Mãe e seu Filho. A gente vai falar sobre a questão do suicídio, né? E esse é um dos textos belíssimos da Revista Espírita, que também está no Céu e Inferno. No sábado, tem um tratamento espiritual, e eu esqueci o texto, você até falou o nome, não estou lembrando, mas é tratamento espiritual às 19h30, tá? E agora eu passo para o meu amigo Francisco fazer a nossa prece, nosso magnetismo à distância. Profundamente, e assim, e aí, brincadeira à parte, a gente está em defesa dos homens. Infelizmente, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o homem é um projeto de Deus que não deu certo. E aí, na semana passada, a Vanúzia, que deve estar nos ouvindo, postou a imagem de um rapaz bastante debilitado, com problemas de atrofia dos membros superiores e inferiores, colostomizado, sabe? Uma situação bastante penosa, pedindo ajuda para que a gente contribuísse com alimento para ele. E no estudo da sexta-feira do nosso grupo, eu estava comentando com os colegas, eu vejo Deus na ação desses homens, dessas pessoas. Porque é muita abnegação você se entregar à ajuda com pessoas com nível de dependência e de sofrimento tamanho como essa pessoa. Então, eu espero que nós nos sensibilizemos e possamos até ajudar esse rapaz, essa instituição, que garante, graças ao esforço deles, a sobrevivência dessa pessoa, sem a qual, sem a ajuda deles, não conseguiriam. Eu conto essa história verdadeira, tanto é que está postado pela Vanúzia, para que nós saibamos agradecer por tudo aquilo que Deus nos dá e que saibamos reconhecer que as nossas dores são bem menores do que as dores de milhões de pessoas em todo o mundo. Milhares de crianças ainda morrem diariamente de fome. E a gente esquece disso, a gente não lembra, e a gente não se esforça para entender que nós somos seres privilegiados, entre aspas, né? Então, convidar todos vocês a nos unirem em pensamento, a formarmos uma corrente magnética do bem, do amor,
e que nós possamos, com a ajuda de Deus, dos espíritos amigos e protetores, ministros da sua criação, levar a todos aqueles entristecidos da alma, conturbados, aos depressivos, melancólicos, aqueles que infelizmente alimentam sentimentos suicidas, a todos aqueles doentes do corpo, que experimentam dores atrozes e que clamam por ti, Senhor, para abrandar o seu sofrimento e a sua dor. Rogamos, ó Pai, por todos os espíritos desencarnados que, infelizmente, tiraram a sua própria vida no ato de desespero e de desconhecimento da vida eterna. Concede a todos esses espíritos, ó Pai, o teu bálsamo bendito, levando o refrigério de suas almas, proporcionando-lhes o conforto e o conhecimento da imortalidade da alma e da vida eterna. Abençoa todos nós que nos propomos a servir de teus instrumentos, Senhor, de levar por meio do magnetismo o bem, o amor a todos aqueles que nós possamos ajudar. Conforta, Senhor Deus, a todas as famílias que tiveram seus entes queridos acometidos por essa doença do Covid-19, a todos aqueles que se encontram internados. Enfim, Senhor Deus, queremos que vós nos conceda assistência e nos ajude, Senhor, a fortalecer a nossa fé, para que sejamos bem mais firmes, bem mais corajosos, pacientes e resignados, seja qual for a nossa prova. Que tua paz, que o teu amor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Como sempre, vocês são ótimos. Tem um recadinho de Nélia, da Júlia. Puxa as orelhas, Júlia. Eu pensei só que você tinha esquecido. Então, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Por estar voltando ainda da prece. E é isso. Aí a Mônica agradecendo, a gente se agradece. Ana Clévia, cadê? A Elânia, cadê? Gente, esse negócio pula quando eu vou marcar um, aí vai pro outro que não tinha nada a ver. Antônio, pessoal, todo mundo agradecendo aqui, a gente sempre fica muito feliz que vocês estão realmente curtindo o estudo, e estão estudando, e vem com as perguntas. Tá sendo muito produtivo. Coisa boa. Pois é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus, que tenham uma ótima noite, que durmam com seus anjos de guarda. E até amanhã, que amanhã tem mais estudo no CA. Boa noite, até na próxima. Boa noite, paz e bem. Tchau, gente.